Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Agune, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Heloísa. Saudações também ao Walter, que aqui esteve à mesa, o Paulo Maia, o próximo orador, e principalmente a todos vocês, que eu estou revendo, e é uma alegria muito grande estar aqui sentado neste evento que tanto nos entusiasmou, enquanto eu estive também na Emplaza. E entusiasma. Inovação é fundamental, e isso vocês têm discutido já há algum tempo. E quando o Roberto me ligou, sugerindo que eu viesse fazer um bate-papo com vocês, eu fiquei um pouco apreensivo. Mas o que eu vou falar de inovação para aquela plateia que está tratando de inovação há tanto tempo? E hoje, com a disseminação da informação com uma rapidez da internet, a web, a globalização, todo mundo quase que sabe de tudo. Eu acho que eu não vou trazer novidade. Fiquei assim apreensivo. Mas então eu pensei e falei, vou fazer o seguinte, fazer alguns comentários de algumas publicações bem recentes, um tratado recentíssimo, né? Agora 2010, fevereiro e março, eu tive contato com mais algumas publicações que tratam dessa matéria, relativa à América Latina, inclusive, e aí eu vou encaixar isso naquilo que eu vi lá fora. E vou falar mais em tendências do que, digamos, já está na prática, mas as tendências estão tão evidentes, vêm vindo tão fortemente por aí, que nós já devemos olhar para elas, na questão da mobilidade, como, olha, está chegando, vai ser assim. Inclusive, podemos deixar de gastar em investimentos que vão virar sucata, eu vou mostrar, vão virar sucata em 2, 3 anos. Não vai servir mais para nada. Bom, vamos lá. Eu acho que é melhor eu falar dali, porque eu vou usar um pouco esse laserzinho, essa luz, e eu vou estar apontando muito para uma tela. E, obviamente, não aparece nas duas telas, né? Então, a gente faz com calma, devagar. Qualquer dúvida, vocês me interrompam com o que eu estou apontando, mas também não vai ser tão necessário assim. O sem fio. Wireless. Vou fazer um treino aqui. Ok. No começo deste ano, eu fui convidado para participar de uma mesa redonda da União Internacional de Transporte Público, a UITP, em que se discutia altas tecnologias. E a questão do trem-bala, enfim, altas tecnologias na mobilidade sobre trilhos. E uma das questões que permeia tudo isso é a questão do custo do Brasil na logística. Não sei se todo mundo deve saber, ouviu recentemente, que aquele produtor de soja lá do Centro-Oeste, para botar soja no Porto de Santos, ele deixa metade da produção dele. O frete custa praticamente 50% a mais, sobrepõe 50%, ou custa 50% do que vale. É um absurdo. O que se perde simplesmente com os gargalos logísticos que nós temos. Produtividade, inovação e desenvolvimento econômico na América Latina. Esse paper, esse trabalho aqui da OCDE, bem recente, foi publicado agora no mês retrasado, em fevereiro. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários para vocês de quão é importante nós buscarmos inovar, mudar, avançar, trabalhar sempre no sentido de menor desperdício, maior produtividade, enfim, matéria deste nossos encontros. Olha esse gráfico, que interessante. Para quem está lá do lado de lá, a parte vermelha, esse de cima, são os países asiáticos. E o de baixo, o azulzinho, quase na horizontal, são os países da América Latina e Caribe, que nós estamos chamando aí de ALCA, né? Ou então, na sigla inglesa, aparece o LAC, América Latina e Caribe. Tomando por base o começo aqui do gráfico, na ponta esquerda de vocês, onde está todo marcado em 100, a OCDE, neste trabalho, mostra, saindo todo mundo, em 1960, da saída de largada. Então, todo mundo no valor 100. O que aconteceu nesses 45 anos, até 2005? Os países
do oeste da Ásia, do leste asiático, vamos dizer assim, do leste asiático, tiveram um crescimento do PNB per capita de cerca de 9 vezes. Se você pega a linha do 100, e eles chegaram lá em cima, entre 900 e 1.000, cresceram 9 vezes e meia. Enquanto que a nossa linha azul, dos países da América Latina, cresceu cerca de 110%, ou seja, um pouquinho mais que dobrou, apenas. Então, nós estamos perdendo espaço de uma forma bastante evidente em relação ao leste asiático, isso todo mundo sabe, mas nós estamos perdendo espaço também em relação aos países da OCDE, são países ricos, e a outros países, que é essa linha cor de abacate aqui, que naquela ocasião, lá atrás, estavam realmente parelhados conosco, como é o caso da Argélia, Turquia, que ele aponta aí. Então, o que está acontecendo em relação à América Latina e o Caribe? É algo que realmente devemos nos preocupar bastante. Um outro dado que não aparece nesse gráfico, porque não está, esse gráfico trata de tendências, de taxa de crescimento, é o seguinte: naquela ocasião, em relação aos países do leste asiático, nós éramos 60% mais ricos, ou seja, o nosso PNB per capita era 60% maior que o deles. Hoje, o PNB per capita deles é 3 vezes maior que o nosso. Nós sabemos, eu sei que nessa plateia aqui se sabe muitas das causas. Dentre elas, uma delas, fundamental, é a questão da educação. A Coreia do Sul, por exemplo, investiu pesadamente em educação de toda a sua população. Agora, quando a gente olha a evolução, eu deixei até a sigla inglesa aqui, fator de produtividade total. Total Factor Productivity, está na sigla inglesa. Vamos imaginar agora, vamos visualizar o que aconteceu com a produtividade total na América Latina como um todo. E eu vou comentar com vocês o que nós estamos vendo aqui. Nota que esse gráfico ele vinha crescendo até meados dos anos 70, final dos anos 70, nós tínhamos a produtividade global na América Latina, de todas as suas sociedades, de todos os seus países, crescendo. No entanto, a partir do final dos anos 70, começa uma queda quase que constante. Ela vem caindo, houve uma queda nesses últimos 30 anos, com uma pequena recuperação apontando aqui, e essa tendência nós não temos ainda no estudo. A partir de 2002, 2000, 2001, houve uma reversão da produtividade dos nossos países começar a retomar, começar a crescer novamente. Agora, o que é assustador é o seguinte: o que é produtividade? Né? Uma forma muito simplória de falar em produtividade é a capacidade de uma sociedade fazer a absorção de novas tecnologias. E se novas tecnologias estão surgindo, todo mundo está vendo, né? Novas tecnologias surgem a cada dia, cada semana, a cada mês, como é que pode perder de forma absoluta a produtividade? Como é que pode, se está chegando tecnologia? Então, o que está acontecendo é o seguinte, é aí que o paper é interessante, esse trabalho tem umas 60 páginas, vale a pena, você entrando no Google, você localiza ele, eles analisam o porquê que, de forma absoluta, nós estamos perdendo produtividade. É fácil olhar para São Paulo. Você imagina em São Paulo, nós todos com celular, 2 celulares, nós todos com internet, altas tecnologias, e parado no trânsito 4 horas por dia. O que nós estamos fazendo com essa tecnologia nova? Absolutamente nada. Então, consegue, sim, apesar de tudo, perder produtividade, como é o caso da mobilidade. Se a mobilidade cai para zero, a acessibilidade também cai para zero. Não adianta você estar cheio de tecnologia no bolso, no carro, e não poder andar, não poder trabalhar, não poder realizar o produto, não poder realizar valor. Ok? Dá para entender como é que cai de forma absoluta. Então, é grave. Nós tivemos, na América Latina inteira, uma queda da produtividade. Felizmente, olhando país por país, você vai notar que o Brasil não teve esta queda. Isso foi bom. Aqui nós temos, barra por barra, cada um dos principais países analisados nesse trabalho. O Chile, vamos tomar, então, a mesma base de data, né? As datas aqui elas estão no período de 60 a 2005, são 45 anos essa pesquisa, uma série histórica de 45 anos, mostrando qual foi a variação da produtividade nesse período.
Então, quando você olhar cada uma dessa barra, olha para a primeira barra lá em cima. A primeira barra lá em cima está um pouquinho acima de 1,5, porque na base ali você vê 1,4, 1,6. Está um pouquinho acima de 1,5. Vamos aqui considerar 1,55, essa barra lá em cima. Significa dizer que a produtividade do Chile, a produtividade total desse país, cresceu nesses 45 anos cerca de 55%. Né? Chegou a 1,55. A produtividade do Brasil cresceu mais ou menos aqui 1,25, 1,3. Cresceu 30% nesses 45 anos. A produtividade da América Latina como um todo, na média, essa barra verde que você está vendo, você nota que está abaixo do traço 1, da linha vertical 1. Significa o quê? Que a América Latina como um todo perdeu em produtividade. Perdeu em produtividade. Perdeu um pouquinho abaixo de 1, perdeu uns 5%, mas perdeu. E no gráfico de trás dá para você lembrar disso. A produtividade na América Latina, saindo de 1, uma data base aqui, 1960, chega lá na outra ponta, um pouquinho abaixo de onde começou. Então, mostra que, nesse período, realmente, perdeu um pouco a América Latina como um todo. Colocado também aqui os Estados Unidos, percebe-se que os Estados Unidos, apesar de ter uma saturação tecnológica, todo mundo já está cheio de gadgets, cheio de evolução nas indústrias, etc., não para de implementar a sua produtividade. Eles só perderam em ganho de produtividade para o Chile na relação com a América Latina. Agora, o que é desastroso é que países bastante importantes da América Latina, como é o caso do México, Argentina, Venezuela, que tem população grande, né, as populações aqui são pesadas também, perderam produtividade. Estão todos abaixo de 1, esses países. O que deu esse arrasto para a média geral da América Latina, obviamente. Se nós compararmos agora a produtividade, não entre nós, mas em relação aos Estados Unidos, só para dar uma olhada, traçar um parâmetro, você nota, esse é o último gráfico que eu vou mostrar, você nota que em relação aos Estados Unidos, nós vínhamos crescendo, a América Latina como um todo, até mais ou menos finais dos anos 70. A partir de então, nós começamos a perder fortemente em produtividade relativa em relação aos Estados Unidos. A ponto de hoje que eu digo 2005, esse estudo, nós estamos aqui em torno de 52. Esse número aqui na ponta, você que está aí do outro lado, lá na ponta direita, aquele número lá embaixo, aquele pontinho do final da curva, está em torno de 52. Significa o quê? Que a produtividade global dos países da América Latina é cerca de 52% da produtividade global americana. Se nós olharmos a produtividade como uma coisa mais genérica, mais global, vamos pensar assim. Vamos encarar a produtividade como sendo a arte de bem combinar fatores de produção. E o que são fatores de produção? A força de trabalho, nós, bens de capital, energia, a terra. Esses são os fatores de produção de uma sociedade. A arte de bem combinar isso dá maior ou menor produtividade. Neste caso, aí aqui que é assustador, se nós estamos, enquanto América Latina, 52% da produtividade dos Estados Unidos, significa o quê? Dada a mesma quantidade de fatores de produção, digamos que você pega o mesmo número de homens-hora, o mesmo número de meios de produção, bens de capital, a terra e a energia, nós produzimos metade do que eles produzem. Não dá para continuar assim, obviamente. Agora, aqui, em relação à América Latina como um todo, existem outros gráficos, mas vamos parar só por aqui. Quem pegar o trabalho vai ver, mostrando país por país. E aí eu fiquei triste de ver que o Brasil está a 60%. A produtividade global do Brasil é 60% americana. A do Chile, que é a maior produtividade aqui na América Latina, está a 75% da produtividade americana. Eu estou falando americana porque nós estamos aqui do lado de cá do Ocidente, Estados Unidos, não vou ficar comparando com outros países, e o trabalho da OCDE foi baseado na América Latina e Caribe. Um outro trabalho que talvez boa parte aqui já conheça, não sei, eu achei muito interessante, esse saiu agora, é mais recente. Ele foi publicado agora também em 2010,
final de fevereiro para março, se não me engano foi março, está disponível também, dá para você dar um download dele na internet, entrando só com The Horizon Report, você entra com esse texto aqui no Google e ele te dá. Esse trabalho é muito interessante, apesar de estar voltado para a educação. Ele faz uma análise, vamos já ver aqui, ó. Ele faz uma análise de quais tecnologias terão forte impacto no curto, no médio e no longo prazo, na educação e com reflexo na sociedade. Mas olha que interessante agora. Ele vai falar no curto, no médio e no longo prazo. A minha vida toda de planejamento, e quem faz planejamento urbano, né, mais uns amigos chegando aqui, sabe que curto, médio e longo prazo, que prazos são. Sabe o que é aquele estudo aqui, curto, médio e longo? O curto, 12 meses. O médio, 2, 3 anos. O longo, 4, 5 anos. High technology, enfim, os prazos são outros. Então, é muito louco isso, se pensar numa projeção para 12 meses, do que vai acontecer, quais são as tecnologias. Esses dois sponsors suportam, né, esses dois consórcios, esses dois grupos econômicos suportam esse trabalho que vem se realizando desde 2001. Está na 7ª edição. Eu coloquei a sigla inglesa aqui, New Media Consortium, para você poder procurar na internet, no Google, e esse Education Learning Initiative, que também dá para você procurar no Google. Vale a pena você baixar esse trabalho. Além de lhe dar toda essa discussão dessas tecnologias que vem por aí, vem com tudo, o que é mais impressionante é a bibliografia que ele tem, a webteca que ele aponta, e você vai clicando ali, você vai avançando, você vai entrando num hiperespaço de informação que é impressionante. Analisaram cerca de 200 de tecnologias, um grupo de mais de 400 envolvidos em pesquisa durante 6 meses. Eles começam os estudos no verão deles, em julho, terminam no fim do ano e publicaram agora em março. E dessas 200 de tecnologia, eles escolheram 6 delas que vão explodir, vão estourar, vão mudar, vão impactar nesses próximos meses, nesses próximos 5 anos. Eu vou mostrar quais são essas 6, pode deixar que vocês vão ver. Antes, só para você sentindo o que vem vindo por aí, fala-se muito de que hoje você pode trabalhar na plataforma nas nuvens, com as plataformas que estão nas nuvens, nuvem, é a internet. Porque nas nuvens a gente pode ser que já esteja há muito tempo, né? Não é ficar refletindo o que eu estou pensando da vida. Está lá. O que será? As tecnologias que usamos estão cada vez mais baseadas na internet. Nós estamos sentindo muito isso. Como fazer com que essa tecnologia aumente a nossa produtividade? Estar na nuvem. As aplicações e serviços baseados na nuvem estão mudando o modo como usamos os softwares e os arquivos de armazenamento. Não importa onde nosso trabalho está armazenado mais. Não está importando. O que importa mesmo, gente, é isso que está escrito aí. É que a informação esteja acessível onde quer que estejamos, seja qual for o dispositivo que usemos. Então, quando eu acabar de fazer com que vocês sintam o que eu estou querendo dizer, falar nas inovações de transporte vai sair de graça. Vocês vão sentir, obviamente, o que vem vindo aí em mobilidade. Por isso que eu inverti a palestra e quis fazer esse começo aqui. Nós que estávamos lá nos anos 60 já, caminhando, andando, estudando, 70, 80, o que a gente fazia naquele tempo? Eu fui estudante nos anos 60, 70, 80. Nós comprávamos livros, guardávamos os livros de engenharia, ou de planejamento, ou arquitetura, da sua área. Eu me lembro da revolução que foi a Xerox. Quando saiu a Xerox, era um tal de xerocar livro. A gente xerocava, porque era caro o livro. Às vezes a gente xerocava e guardava xerocado, mas guardava xerox. Eu queria ter um livro ali com a gente. Eu agora, quando eu fechei minha sala da Unicamp, eu tinha lá uma prateleira que eu doei todos os meus xerox encadernados. Todos. Foi uma judiação, porque eu não podia doar para a biblioteca, porque era tudo ilegal, né? O xerox.
Então, eu fiz numa prateleira no corredor da pós-graduação e coloquei assim, a quem interessar. Aquilo foi uma festa, né? O pessoal chegava e via, mas anos 70, 80, eu terminei o doutorado no final dos anos, em 79, 30 anos atrás, aquilo era tudo fresquinho, tudo 30 anos depois, mas levaram a si mesmo. Eu acho que houve uma boa vontade dos alunos, não me decepcionaram. Mas, vindo mais para frente um pouquinho, já chegando nas franjas de onde nós estamos, começa a possibilidade de ter meio magnético para guardar essas coisas. Eu lembro que eu comprei um Winchester. Lembra do Winchester? Nossa, eu tinha um Winchester de 40, acho que era 40K, né? 40K. 40K. E era num caixote, parecia uma caixa de sapato. Eu fiquei feliz. E aí um amigo meu abriu o computador e enfiou ele lá dentro, parafusou para mim. Aí eu tinha um Winchester. Então eu guardava algumas coisas também no Winchester. Aí a gente tinha um monte do que mesmo, que era disquete, aquelas pilhas de disquetes. A gente guardava aquilo, falava, nossa, que legal. Mas deixava o livro lá, pelo amor de Deus. Não mexe no meu livro. Vai que esse disquete falha, né? O Winchester trava, né? Lembra? Passado mais um pouquinho, vem os HDs, mega, giga, terabytes. Quer dizer, memória está grátis, memória está de graça. Aí nós começamos, então, a saber que tinha como digitalizar. Foi uma festa. Vamos digitalizar tudo, vamos digitalizar. E mesmo assim, para digitalizar, a gente ficava tremendo de medo. Mas e vai fazer o quê com... Não, digitaliza e joga fora. Não, pelo amor de Deus, eu não quero jogar fora, vamos guardar tudo. Então, a gente guardava todo o material físico, guardava todo digitalizado e ia botando em diversos lugares. Vai dar um medo tremendo, né? Já pensou perder tudo isso? Aí a gente fala assim, não, mas vamos fazer o seguinte, os livros, os artigos, os papers, o trabalho, vira material histórico. Agora estou falando sério. Lógico, tem um papel histórico, você não vai jogar fora mapeamentos e fotografias e tudo. Tem um papel histórico como arquivo, né? Nós vamos fazer tudo isso. E agora? Agora que eu quero ver a coragem de dar esse salto. Como está barato, está ficando muito barato você guardar, você compra um HD de 1 tera por $110, $120 lá fora, 1 tera. Esses HDzinhos portáteis. Está barato, a gente está guardando tudo lá dentro. Pendrive, já tem pendrive de 30 mega, 36 giga, né? Que mega? Giga, né? Pendrive, você vai guardando tudo lá dentro. Então, o que eu fiz? Em casa, eu estou botando todas as minhas fotos lá dentro. Ah, legal. Agora eu tenho... Mas, de medo, eu deixo também num CD. Porque vai que essa memória flash, aí eles falam que a memória flash ela é meia... Né? Então, eu guardo os dois, morro de medo. O que faz os adolescentes? Os adolescentes já nasceram com tudo isso. Os adolescentes guardam em sites de relacionamento as fotos. Guardam onde? Nas nuvens. Nas nuvens. Quem tem adolescente com aquelas maquininhas digitais, tira foto a cada momento e pá. Cadê as fotos? Ah, pai, está no Orkut, está no Facebook, está por lá, está lá. Quando eu preciso, eu pego. Outro dia, eu estava tão impressionado que eu entrei no meu, aqui, e consegui baixar o Facebook aqui e mostrei para minha filha, nossa, as minhas fotos estão aparecendo aqui, né? Eu falei, mas pai, mas lógico, você não sabia, né? Eu fiquei caído, eu falei, nossa, por que você não me falou? Pai, mas é óbvio. Quer dizer, para eles que nasceram com essa tecnologia, está tudo óbvio. Eu fiquei impressionado que eu já estou com as fotos lá na nuvem. Eu estou cheio de fotos na nuvem, né? Eu não sabia que eu tinha fotos na nuvem. Está lá, está cheio. Para o bem ou para o mal? Privacidade, perigo do controle, regimes opressivos, sequestradores profissionais para ver todo o teu perfil. Assim como, lá atrás, quando a gente andava com um saco de sal para trocar por uma batata, ou andava com boi, que o boi também era alimento de troca, alguém inventou moeda, alguém depois inventou uma cédula, foi a festa para os fraudadores, né? Pô, rapaz, quer dizer que um papelzinho desse vale tantos bois? Ah, eu vou fazer em casa esse papel, vou produzir dólar em casa. Lógico, sempre teve riscos. Nós temos que enfrentar os riscos. Não adianta querer parar o tempo com medo dos riscos. Nós temos que ultrapassar o medo e vencer os riscos, lógico. Então, vale a pena. Entre no Google
e procurem. E quais são as 6 tecnologias que eles elegeram? Está aqui. Primeira colocada, computação móvel. Impacto em 12 meses. 12 meses, isso é a luz dos americanos, esse Horizon Report é dos Estados Unidos, vai realmente mudar, está todo mundo usando, cada vez mais, a computação móvel, seja através dos smartphones da vida, seja através dos tablets ou tablets, que vem vindo por aí também, enfim, todo mundo por isso. Agora, aquilo tudo que eu acabei de falar, pressupõe mais uma coisa. Cada vez mais você vai trabalhar com conteúdo aberto. Conteúdo aberto. Aquelas fotos que os adolescentes já deixam aberto nas nuvens, nós vamos, cada vez mais, também ser pressionados a. Então, nesse Horizon Report aqui, você vai ver que espetacular. O MIT, há 10 anos atrás, já coloca todos os seus cursos, e existem muitos, o MIT foi um dos pioneiros, todos os seus cursos de graduação, pós-graduação, coloca tudo na internet. Hoje existem muitas universidades que deixam tudo na internet. Eu acho que as nossas universidades já estão muito devagar. Tem que botar aula, como nós estamos fazendo aqui, nessa palestra. Tem que botar isso lá na internet, botar lá nas nuvens, à disposição de todos, porque esse segundo aqui, esse conteúdo aberto, pressupõe o que muita gente está querendo, junto com o primeiro, que é o móvel, a computação móvel. Quer aprender onde e quando ele pretende. Vai acabar cada vez mais a necessidade de todo mundo ir num determinado local, numa sala, lá na universidade, todo dia para aprender aquilo. Não, eu vou querer saber daquilo a hora que eu precisar, a hora que eu quiser e onde eu estiver. Então, esses 2 aspectos principais aqui, iniciais, são de 12 meses o impacto. Bom, o resto você já está ouvindo falar bastante. Livros eletrônicos irreversível, nos próximos até 3 anos. Há mais de 40 anos já tem livro eletrônico. Lá atrás, quando começou o computador, já tinha. Veio vindo devagarzinho, devagarzinho. Só que as taxas de crescimento da adesão para o livro eletrônico estão explosivas de 24 meses para cá. 2 anos para cá, ela deu uma exponencial. E virá, e virá. A gente gosta de livro, eu gosto de livro, mas você tem a possibilidade. Por exemplo, o Kindle tem 320 mil títulos. Inclusive, eu vou parar de querer baixar livro também, né? Que a gente, daquela história de estar guardando, a gente baixa um livro e guarda num arquivinho nosso. Baixa outro livro e guarda. Chega uma hora que você fala, não vou baixar mais. Na hora que eu precisar, eu posso comprar, aí eu baixo, leio, e depois não sei. Posso até ficar em algum arquivo, senão nem preciso baixar. Existem muitos livros também já com a autoria livre e já de graça, gratuito. Bom, realidade aumentada, também esses 2 aqui no prazo de 2, 3 anos. Computação baseada em gestos e análise de dados visuais para um prazo de 4 a 5 anos. Isso vem com muita força, mas muita força mesmo, né? Essa realidade aumentada também é antiga. Começou esse termo nos anos 90, apesar de antes dos anos 90 já se fazia realidade aumentada, simuladores, enfim, mas na Boeing foi quem começou esse termo nos primeiros momentos com aqueles grandes simuladores de voo. Essa realidade aumentada, com a portabilidade do primeiro item, vai cada vez mais ser possível. Nós, na questão do urbanismo, você está andando, o GPS está acoplado aqui dentro, quer dizer, você tem um GPS, você está num local, se você está fazendo um turismo, está passeando, você aponta para um determinado prédio, ele faz identificação. Então, aquela realidade que você está vendo, ela é aumentada com série de layers de informação. Não, aqui você esse prédio é de tantos anos aqui, no pátio do colégio, a fundação, tá. E existem inúmeras aplicações de realidade aumentada que vou deixar para vocês lerem à vontade lá. A computação baseada em gestos, depois de 40 anos de mouse e de teclado e mouse, né, nessa hora, depois de 40 anos, a computação por gestos realmente veio para ficar. Começou lá em 2006, ela começou a se popularizar com o Nintendo WWE, WI, uma coisa assim. Em 2007, com aquele iPhone da Apple.
E o gesto, né? Você mudar, você aumentar, diminuir com a mão, o teclado manual, enfim, você poder balançar, você inclinar, isso daí, diversos outros campos de aplicação, vai estourar também, e o mouse e o teclado praticamente desaparecem. Vão tender a desaparecer para uso do cotidiano, lógico. Base de dados, grande base de dados, o teclado é confortável ainda por muito tempo. Bom, agora que nós chegamos em transportes. Metade foi para dar essa introdução, e essa outra metade a gente vai falar na mobilidade. Fica mais fácil agora eu falar com vocês. Por quê? O impacto de tudo aquilo que a gente disse na transparência anterior, aqueles 6, começando aqui pela computação móvel, esse impacto que vem vindo na mobilidade, e eu estou pensando em falar com vocês, primeiramente e fundamentalmente, no transporte público. Tá? Porque existe um impacto na mobilidade em diversos setores. Nos carros, no transporte particular, transporte individual, no transporte de pessoas com dificuldades, de acessibilidade, enfim. Mas vamos falar no transporte público. O que vai acontecer, e já está acontecendo, com a questão ônibus, que é o que mais nós temos no Brasil. Né? 99% do transporte da população brasileira ocorre por ônibus urbanos. 130 mil ônibus urbanos, sistemas metroviários. Nós temos forte, São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, sozinho, praticamente transporta 75% dos passageiros ferroviários do Brasil. Mas, então, forte é ônibus. O que está acontecendo? Lá fora, eu me lembro, quando nós começamos a luta de aproveitar a informática embarcada, a computação embarcada nos ônibus, e aí você tirar a moeda corrente lá de dentro, tirar o dinheiro lá de dentro, evitar transtorno, assalto, agilizar a passagem do passageiro, nós lutávamos para introduzir um cartão com banda magnética, e fizemos com banda magnética, depois fizemos o chipado, hoje disseminou o cartão chipado, o bilhete único, o bom da região metropolitana, enfim. Está embarcado, está lá. O que lá fora a gente já via também, que é essa disseminação da informação para o usuário do ônibus, já há mais de 20, 30 anos, já estava se disseminando. Os pontos de ônibus com informação da aproximação daquele carro. Em Lyon, na França, nos anos 80, portanto, 30 anos atrás, você já via ponto de ônibus dizendo assim, o ônibus, a freguesia do O lá, 6 minutos, 10 minutos. Vai colocando uma hierarquia de tempo. O primeiro vai chegar em 6 minutos, tem uma outra linha que chega em 10, que vocês estão vendo aqui nos nossos corredores da 9 de julho já. O que vem vindo lá fora? O que vem vindo lá fora? Na Finlândia, quando nós tivemos uma reunião lá em 2007, eles estavam introduzindo, em 2006, 2007 já estava todo disseminado, tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro de novo. O passe, o bilhete único, nada mais é do que um chipzinho, ou uma informação no chip aqui dentro. Você passa o próprio celular e ele faz o papel do bilhete, do contactless. Uma série de outros meios de pagamento aqui dentro. Você não vai ficar usando mais aquele monte de cartões. Está todo sendo jogado aqui dentro. A tecnologia já existe. O que está dificultando são os entraves institucionais. Como articular isso tudo com Visa, Mastercard, Credit Card, sistema financeiro, ou os interessados, seja de ônibus, seja o Estado. Mas, tecnologicamente, está superado. Então, vai acabar cartão. É lógico que vai acabar. É um peso, né, economicamente falando, para o meio ambiente, aquele plástico, etc. E esses apetrechos todos que nós estamos vendo no ponto? Eu já estou avisando uma série de colegas, companheiros que trabalham nessas áreas, falei, gente, cuidado com o gasto e investimento nisso, porque vai acabar tudo. Nós vamos gastar milhões e milhões de fazer esses painéis eletrônicos em centenas de pontos e tal, e tal, e tal, e a informação está vindo toda aqui para dentro. Como é que as pessoas já estão fazendo? Não é uma coisa que eu estou falando, olha, velha, você viu o Flash Gordon lá, você viu aquela história do futuro, ficção científica, os caras andavam com o negócio na mão. Não é, gente, está aqui. Então, assim, você tem o nome do ponto. Aquele ponto aqui que passa o ônibus é o ponto tal. Você entra, ele já te dá
Aquilo que está no painel, ele está te dando aqui. Bom, então já sei, vai vir assim, o meu é o terceiro da fila, daqui a 30 minutos vai passar. Isto que eu acabei de falar, já era também. Já era também. Isso foi o que eu vi na Finlândia em 2007. O que está sendo feito agora? Você deixa um aviso para que o celular, o teu smartphone, te dá um blim, te dá um toque, porque está tudo cheio de GPS, que ele sabe onde você está. Ou você avisa, olha, eu estou aqui nesse ponto, me avise quando o meu ônibus, o ônibus que me interessa que é o tal, você já deixa avisado, dá um intervalo de 10 minutos, me avise que o ônibus está chegando. E você não vai ficar preocupado de ficar querendo saber, vai cair essa história de horário. O que mais vale é o tempo que você necessita para ir lá pegar. O que você precisa não é de saber que o ônibus passa 19h53. O que você precisa é saber que horas você tem que sair do teu local para chegar no ponto e pegar o ônibus. Se é 19h53, ou 58, ou 55, você não quer ficar lá de bobeira, no sereno, em pé, arriscado, etc, etc. Você quer ir para lá, faltando pouco. Então, não vai ter mais painéis, não vai ser necessário essas tabelas horárias. O que vai vigorar mesmo é como um sistema metroviário por string. O que vale é o intervalo. Os ônibus passam de 10 em 10, de 15 em 15, ou de 20 em 20 minutos, isso importa. Aí você simplesmente pede para ser informado. Se o teu ônibus, em 10 minutos, está chegando, você vai. Agora, quando eu falo tudo isso, eu estou consciente que esse não é o principal problema nosso do Brasil. No Brasil é uma fartura, né? Como farta tudo, não é isso? O problema nosso é que você não consegue nem entrar no ônibus, né? O ônibus pode chegar, mas você não entra. E mesmo o nosso principal meio de transporte, com toda a benevolência, a simpatia e o respeito que a população tem, nós estamos com o metrô também, na capacidade terrível. Então, eu sei disso tudo, viu? Vocês não pensem que eu estou imaginando que isso daqui vai resolver todo o problema. Não vai. Há casos e casos para serem resolvidos antes. Bom. Dial Vans. Dial Bus. Cidades de até 500 mil habitantes, eu diria, 500 para baixo, isso já está cheio na Alemanha há muito tempo. Só que agora ficou muito mais fácil. Na Alemanha, nos anos 70, 80, já começava, por questão dos idosos, etc. Que é você simplesmente colocar a informação onde você mora e dizer que você está precisando, você gostaria de pegar o ônibus, ou são micro-ônibus, no horário tal a tal, e dá uma faixa de horário. Entre 13 e 13h30, sou um candidato a pegar o ônibus. Aí, isso cai num sistema de informação, o sistema de informação já bate ali para o motorista, e o motorista ele vai vendo simplesmente, vocês já estão cansados de ver esses módulos que tem nos carros agora com a rua, e com aquela voz falando, né, no teu ouvido, vira aqui, entra para cá. Então, está pronto, tecnologicamente. Você não precisa ter só linhas regulares batendo lata o dia inteiro. Vocês estão vendo que eu estou preocupado muito por trás de tudo com a produtividade. O que você tem de ônibus batendo lata nos intervalos, em cidades pequenas, ou cidades médias, e mesmo até em bairros mais distantes, porque tem que ter o ônibus que a população precisa. Não sei se tem passageiro, mas o ônibus às vezes está lá. E quando tem muito passageiro, o ônibus está lá também e não cabe todo mundo. Nós estamos errando nas duas pontas. Então, nós estamos com a produtividade caindo, porque nós estamos conseguindo fazer tudo errado ao mesmo tempo, né? Aliás, um parênteses. Essa história da queda. Entra a tecnologia, e nós caímos em produtividade. Por quê? É até aquela brincadeira, né, Agone? Quando você informatiza a besteira, a asneira que você faz a asneira com mais velocidade, não é isso? Então, você consegue errar mais rapidamente. Então, você afunda mais rápido. Não, eu informatizei todo o meu escritório. Está tudo errado lá, mas está tudo informatizado. Quer dizer, né? Você erra com mais velocidade. É fantástico, né? Bom. O que vem vindo com uma onda fortíssima? Táxis e carros públicos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Também é preciso, obviamente, desburocratizar, tirar os ranços corporativos. Tem muita coisa por trás disso tudo que eu estou falando. Você imagina, você pega um táxi, vai até Guarulhos. Em Guarulhos tem uma fila de 150 pessoas. Estou falando um caso real que eu ouvi a semana passada. 150 pessoas depois dos feriados na fila. O táxi sai vazio e volta para São Paulo, porque não pode pegar passageiro em Guarulhos. Porque em Guarulhos quem pode pegar passageiro é uma tal de Cooperativa Guarulhos, não sei o quê. Então,
Isso daí não há informática que resolva. Esse é um problema burocrático, corporativo, cartorial. Cartório, nós adoramos cartório. Aliás, uma das quedas de produtividade é a reserva de mercado, cartorialismo, não concorrência, etc. Carros públicos e bicicletas públicas. Vamos brincar um pouco sobre isso. Acho interessante, quer ver? Está disseminando com uma velocidade tremenda na América do Norte e na Europa. Começou na Suíça em 1988, portanto, 22 anos. Eu nem sabia disso também. A Suíça já vinha praticando essa história de carro público. Agora está disseminando, saiu até matéria aqui mesmo, isso aí é Folha ou Estadão. Carros públicos viram moda em países ricos. Essa é uma cena na frente do Coliseu em Roma. O que é isso? Muitos já ouviram falar, eu vou fazer um breve resumo. Esse carro aqui, ele é de uso público, não tem um dono. Obviamente, pode ser uma empresa ou pode ser o Estado que explora. Via de regra, isso aí está na mão da iniciativa privada, está se delegando isso para a iniciativa privada fazer. Então, você se inscreve no sistema, você se cadastra e recebe ou um cartão eletrônico ou uma chave eletrônica. Você vai nos pontos desse carro, e a cidade deve ter diversos pontos, e lá você abre o carro, né? Abre o carro com esse cartão, entra no carro e paga, dirige e paga por quilômetro rodado. Perto de cada estação dessa tem postos de gasolina credenciados, e você precisar, se cai o nível de gasolina, ele sugere para menos de, ou cerca de um terço do tanque, já é bom você pode abastecer. Ou então, na hora que você está pegando, você vê que está baixo, você abastece. O abastecimento também está incluído, você não paga, porque são postos credenciados no entorno dessas estações. Então, é simples. Vamos lá ver um pouquinho mais como é que está isso? Quais são as vantagens? Obviamente, né? Isso inibe o crescimento da frota, obviamente, que decorrência diminui o congestionamento e melhora a utilização do espaço público. Óbvio, óbvio, óbvio. Tudo óbvio aí, né? Hoje eu pego um carro e vou trabalhar. Quem faz o movimento pendular de carro sabe que vai de manhã e deixa o carro parado quanto tempo? O dia inteiro. Então, aquele carro está ocupando o espaço público, via de regra, e um capital, um bem teu, está paralisado lá também o dia inteiro. Obviamente, se você consegue fazer com que o segundo, o terceiro ou o quarto carro da família, né, se cada um quiser ter um carro, então você tem o casal e depois o primeiro filho, o segundo filho, você pode fazer que o primeiro carro seja seu, um carro maior, grande, para fazer compra, viajar, e o resto você entra nessa adesão. É isso que é a tendência que está ocorrendo com muita ênfase. Começou em 88, mas isso aqui só está estourando também de 5, 4 anos para cá. Muito recente. 70 mil aderentes, eu estava vendo num site, tem 70 mil aderentes nos Estados Unidos. Não, 70 mil aderentes, não, mentira. 70 mil carros num sistema que eu vi num site, nesse esquema de public cars ou car sharing. Eles observaram que cada carro tem sido utilizado por 15 pessoas, em média, porque eles têm, digamos, 1 milhão de sócios. Então, 70 mil carros, você conseguir colocar no lugar para 1 milhão de aderentes, é um impacto bastante importante, né? Uma relação de 15 para 1. Maneira econômica de possuir um carro, segundo carro, já falei, o associado recebe um cartão, etc. aqui, né? Então, ele vem no vidro, passa o cartão, ou um meio magnético de informação qualquer, numa fenda, a porta do carro abre, ele coloca esse cartão numa fenda, dá partida, talvez tenha uma senha também, pode ser, né? E vai embora. Aí ele paga isso que está gravado aí. Óbvio que as avarias no veículo o usuário paga, aí você não me pergunta como que eles vão fazer para controlar, né? Então, obviamente, tem que ter câmeras fotográficas que fotografam a cada momento que você sai, para ver se o carro chega no mesmo jeito, né? Aí, quando o cara chegar, você chega de marcha ré, você bateu de frente, ou chega de frente, isso eu não sei. Isso vai depender muito do comportamento. E eu acho que no começo é a festa da parafernália. Depois você vai se ambientando, vendo que aquilo é importante para a sociedade, né? É uma história das bicicletas que eu vou apontar agora mesmo. Parou. Mudão para mim.
Bom, muito semelhante a isso, e aí eu tive o prazer, nesse período que eu fiquei vivendo lá em Montreal, eu tive o prazer de só usar bicicleta. Ah, bom, aqui, essa aqui eu não tinha falado ainda. Pode parar nessa anterior? A número 21. Vai ter uma 22 ali que ficou em branco, talvez entrou. Não tem nada de... Pronto, aí. Daí para frente. Já está bastante disseminado o uso compartilhado desse tipo car sharing aí com o meio de transporte. Então, você pode usar isso com o metrô, pode usar isso com ônibus, isso com estacionamento. Então, você... Uma coisa interessante também, que eu já estou percebendo em diversos sites que eu estou acompanhando, é que tem promoções noturnas. Por exemplo, você imagina uma empresa que está explorando isso, que tenha 200 carros. Ao invés de ele ter que guardar 200 carros à noite, nada melhor do que incentivar o cara a levar o carro para casa e no outro dia seguinte. Então, da meia-noite às 7, há empresas americanas cobrando $1 por hora. Então, se você quiser ir numa festa, quiser ficar, você já fica com o carro, vai com ele para casa, você está pagando depois da meia-noite $1 por hora. Já existem locais que estão cobrando 50% metade da tarifa, a partir das 7 da noite. Agora, quando eu falo isso, eu não estou pensando em São Paulo, não, né? Estou pensando em tudo cidades menores, aí 1 milhão de habitantes, até São Paulo está começando. Tem uma empresa aqui já fazendo isso. Obviamente que o trabalho é muito grande, é uma pioneira. Zipcar, Zastras, uma coisa assim, não me lembro o nome, mas tem até site deles aqui no Brasil. Bom, então, tudo isso vem vindo. O preço médio lá fora está entre 5 e 10 dólares a hora. A hora corrida, então você já tem a gasolina, tem tudo, seguro, etc. Aqui dentro está R$22. Então, ficou caro aqui. O que acontece aqui é que nós temos uma taxa, o imposto, de cerca de 38%, 40% no carro. Os carros brasileiros são caros. Todo mundo sabe disso também. Quando vai lá fora, vê preço, vê aqui. Mas, olha, alguém pode estar falando, mas, gozado, o Jurandir vem aqui falar em transporte, está incentivando o carro. Não, estou falando em carro público, numa forma de customização que todo mundo está buscando e de você saber usar isso de uma forma inteligente, atrelado com troncais. É lógico. É lógico. Tudo isso tem que ser feito de uma forma sistêmica. Vamos ver agora o que é a grande coqueluche que está por aí, que são as tais bicicletas. Existe muito mais. Eu pus essas três porque realmente são bem organizadas. Conheci as três com um pouco mais de detalhes, então, por isso que eu estou abusando delas com vocês. Tá? Pois não. Inclui combustível também. Ela perguntou se inclui tudo. Não, mas ZAS, eu vejo para você, eu devo ter anotado aqui. Uma coisa, entra no Google Brasil e coloca car sharing, que é uma das primeiras que aparece naquela lista. Entra no Google Brasil, que ele aparece, tá? Nada. Bom, e o que eu fiz em Montreal? Você podia usar um sistema de transporte bastante tranquilo, porque a cidade é pequena, né? Montreal tem a região metropolitana 2,6, a cidade em si menos ainda, segunda cidade da região metropolitana tem 370 mil habitantes, depois vem uma outra com 100 e pouco, então é tranquilo. Você paga o metrô mensalmente, aquilo tudo que você já sabe, né? O cartão mensal, etc. Mas eu falei, a bicicleta é impressionante, porque o metrô era $70 por mês. Lá o metrô também é por anéis de preço. Quem anda no centro paga 70, depois vai aumentando, como Londres, Paris, etc. Só que a bicicleta era $78 por ano. Eu falei, bom, vou tentar a bicicleta. E foi fantástico, deu para ficar os meses todos, até que chegou o inverno. Bom, aí é outra história. Essa foto, vocês estão vendo nesse poste que está aí à esquerda, essa foto é de setembro de 2007. Você vê que foi o ano que Paris introduziu o Vélib, sucesso mundial, etc. 6 meses antes de Paris, Bruxelas já tinha feito, mas Paris tem muito mais appeal, muito mais turista, disseminou muito mais pelo mundo. Você vê que ainda tinha uma situação, e tem ainda, lá em Paris ainda, em grandes
nas outras capitais europeias, via de regra, ainda tem essa coisa louca de você não ter onde colocar a bicicleta, amarra a bicicleta em todo lugar, roubam também, roubam bicicleta, já vou comentar sobre isso. Mas aí já que se partiu para uma organização, e em Paris o sistema é esse que você está vendo aqui, né? Todas as bicicletas públicas, nessa forma, acoplada. A única coisa que varia é a altura do banco, o resto é tudo fixo. A bicicleta tem número de marchas, 4 marchas ou 3 marchas, depende do país. O resto não mexe nada, só mexe na altura do banco. E para ninguém levar o banco fora, ele não sai, tá? Já avisando disso, também não sai. Aí o caso de Paris vocês viram agora há pouco, né, esse daqui, e aqui é o caso de Bruxelas, e elas têm uma semelhança muito grande, porque é a mesma JDeco, aquela grande, mega empresa de publicidade, de comunicação, que está explorando os dois casos. Então, eles têm uma semelhança muito grande. Isso está sendo feito em Paris e em Bruxelas em troco de propaganda, de espaço publicitário, né? Então, essa empresa, ela arrecada, mas o que ela arrecada é complementado pelo uso do espaço de propaganda. Em Paris estava, não sei se mudou o preço, cerca de 39 euros por ano para você usar. Em Montreal, 78 dólares por ano para você poder usar. Usar como? Você faz a mesma coisa do car sharing, né? Você se inscreve num sistema, você ganha, no caso de Montreal, uma chavinha que você coloca numa fenda. Aqui, você recebe um cartão que você passa aqui em cima, nesse que está ao lado direito aí da bicicleta, um contactless, um cartão chipado, libera a bicicleta e sai andando. A cada 30 minutos que você anda, você não paga mais nada. Você pagou aqueles 39 euros por ano, ou 78, 79 dólares em Montreal, lá, e você usa à vontade cada 30 minutos. Passou de 30 minutos, você paga por hora. Ou é 1 euro, ou é $1, ou são $2, varia. O caso mais comum é 1 euro por hora ou $1 por hora. Aí você pode fazer o seguinte, que todo mundo faz e é até incentivado. Você usa a bicicleta 25 minutos, ou 20 minutos, ou 10 minutos, coloca a bicicleta lá, espera e pega outra. Você só pode pegar outra bicicleta 5 minutos depois da primeira. Mas e se eu ponho aqui, vou numa esquina correndo ali na frente e pego outra? Não, o sistema é todo integrado e ele manda você esperar um pouquinho mais. A ideia é que você faça uso da bicicleta muitas vezes. Eu dava em trechos curtos, trechos longos, você vai para o cinema, ou você vai fazer uma compra, tem um cestinho, tal, você bota ali, coisas curtas, não precisa ficar 10 horas com a bicicleta. Tem aquele cara apavorado, não, mas se eu devolver, será que depois eu acho outra, né? Acho que eu vou ficar o dia inteiro com a minha? Tem, pode ter também. Você pode ficar, só que você paga, né? Paga. Aí você vê, eu vou voltar um pouco atrás, no sistema francês e belga, o acoplamento era lateral. Esse sistema de Montreal, ele ganhou em espaço barbaridade, porque ele fez um totemzinho pequeno, baixo, com uma fenda, onde você vê encaixa a roda, e existe um grampo na frente da bicicleta que se encaixa nesse totem. Está vendo esse totemzinho aqui que está na frente da bicicleta? Você encaixa a roda ali. Então, olha como aumentou a produtividade do espaço, né? Ganhou muito, mas ganhou muito mesmo. E acabou esse sistema Bixi, né, de Montreal, ganhando a concorrência de Londres. Então, Londres, até as Olimpíadas 2012, vai estar todo implantado o sistema Bixi, aí, o sistema de bike share. Antes de bike share, já vou falando para vocês também não ficarem pensando que eu estou nas nuvens, só nas nuvens. Antes de bike share, tem que ter ciclovias, tem que ter segurança, tem que ter um monte de coisa. Nem pensar em fazer isso aqui assim na louca, né? Porque na ânsia de querer aparecer, na ânsia de querer ser igual, porque Paris tem, então eu também tenho, você pega e bota tantas bicicletas de um ponto e fala para o cara, você pode devolver em tal ponto, ele não chega no outro ponto, né? Pode morrer no meio do caminho. Então, né, vai com calma, né? O painel geralmente tem o mesmo tipo de informação. Esse é o modo da Bélgica, o belga. Esse é o modo francês, né? O cidadão chega, você vê, dá para andar até de terno. Os totens de informação e venda são muito semelhantes nos casos. Esse lado de cá, que essa menina à sua esquerda está fazendo, é comprando, carregando o cartão, e a menina do lado direito está pegando informação. Esse é o caso de Montreal.
os totens são separados assim, existe até um espaço para mais uma bicicleta aí no meio, e essa bicicleta do meio, geralmente, quando a bicicleta apresenta um defeito, ou o pneu murcha, fura, qualquer coisa, tendo vaga, geralmente você coloca, eles pedem que você já coloque a bicicleta nessa vaga entre os totens, porque passa um carro de manutenção, 24 horas operando, e ele já recolhe. E se a bicicleta tem defeito, se você quiser colocar em qualquer das vagas, você colocar nessa, aí existe um botão de defeito. Você coloca a bicicleta e aperta um botão e fica uma luzinha vermelha piscando. Aí o carro de manutenção, ao ver luzinha vermelha, já para, recolhe e já conserta a bicicleta. Também é prático. Informações de Paris, e como eu disse, no caso de Montreal, a informação está ali no lado direito. Montreal, 400 pontos só na região central, 400. Então, praticamente todas as esquinas. Paris, 700. Montreal, 5.000 bicicletas. Paris, 22.000 bicicletas. Os números já estão ficando bastante importantes. Montreal começou ano passado, em julho, com o objetivo de 3.000 bicicletas. A pressão popular foi tão grande que eles foram obrigados a colocar mais e mais e mais e mais. E foi colocando, chegou a 5.000. Então, vai abrir a temporada agora em abril, dia 15 de abril, retoma a temporada lá em Montreal, já partindo de 5.000 bicicletas. Eu não tenho indicações de quanto que é o objetivo deles esse ano. Só para vocês verem a facilidade também de você manusear isso. Aqui é uma esquina lá em Montreal que ainda não tinha esse sistema. Então, o pessoal me avisou, nós vamos instalar um, se eu queria ver. Eu fiz todo o acompanhamento fotográfico. Isso aqui era mais ou menos 9 horas da manhã, já estava todo limpo o local. Ali tem aquele totemzinho vermelho encostado na parede, você que está aí vendo, encostado na parede, é que cobra estacionamento, é um relógio de estacionamento. Eles botaram uma capa vermelha, dizendo que estava não em operação aquele estacionamento, aquela zona azul, digamos assim, e vamos fazer a instalação. Isso era mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã, quando foi meio-dia, já estava tudo instalado. Você vê como é prático. Chega um caminhão com esses módulos, são umas placas que são fixadas no chão, já vem com os totens montados nessas placas, e esse é um módulo de 15 bicicletas. Eles fazem módulo de 15. Então, existem estações com 10 módulos de 15, perto de estações ferroviárias, estações rodoviárias, perto de teatros. E existem módulos nas esquinas, pequenininho. Você vê, isso aqui ocupa 1 ou 2 vagas no máximo de carro, e dá para você colocar 15 bicicletas. Então, realmente muito prático. Na hora que chega o inverno, volta, eles levam embora tudo. Você vê o trabalho que dá, hein? Leva todo embora, e ficam guardadas 5.000 bicicletas em armazéns. Eu fui ver uma coisa fantástica, elas ficam todas guardadas. Eles fazem, então, manutenção geral, revisão geral, e aproveita, né, já que tem que tirar todo o sistema, e volta a ter estacionamento. Está vendo ali? Ó, tiraram a capa vermelha do totemzinho, e agora cabe a você conseguir estacionar ou não, né? E é interessante um detalhe, que quando a gente chega lá, a gente começa a reparar que eu cheguei no verão e eu vi os carros estacionados a uns 30 centímetros da guia. A primeira coisa que você fala, os caras aqui são ruins para estacionar, hein? Pelo amor de Deus, né? Poxa, mas o cara não sabe estacionar. Olha a distância, olha aquilo ali, olha aquilo ali. Mas depois que chega o inverno, você sabe por que ele estaciona a 30 centímetros, né? Para abrir a porta. Se ele encostar, ele não consegue. Se ele encostar na guia, ele não abre a porta. O gelo é jogado todo para a calçada. Bom, o inverno. Por que eu estou querendo mostrar o que é o inverno também? Porque nós temos aqui o hábito de dizer que bicicleta no Brasil não pega, porque o clima não favorece. Tá, não é só isso, né? Eu acho que é mais porque é falta de segurança mesmo. A pessoa tem medo, ou segurança de acidente, a segurança patrimonial, agressão, levar a bicicleta, um monte de coisa que vocês sabem. Não é questão do clima, porque esse clima lá é agressivo. Existe uma campanha muito grande linkando isso com a questão ecológica, e você vê que bonito tudo isso plantadinho, aí quando chega o inverno, aquilo que você estava vendo ali atrás fica assim. Aí as flores renascem, abril, maio, e a luta continua, né? Não é? Existe também uma tentativa, isso são pessoas voluntárias que fazem movimento ecológico, movimento contra o carro. Já há, em diversos pontos da cidade, esse sistema ou gratuito, né, no caso de parques para idosos,
No caso de ruas comerciais, de ruas de lazer que são fechadas fim de semana, isso tudo fica circulando, ou começa também a deixar para exploração. Alguém que queira passear e cobra uma tarifa, uma taxa, né, de turismo e vai passeando nisso. Também a gente percebe que isso aumenta e aumenta bastante. Bicicleta está virando... A questão das ciclovias. Dá uma olhada no respeito que é a ciclovia. Ela é toda segregada, né, existe uma proteção. Essa é a ciclovia no estágio final. Vocês vão ver que lá em Montreal existe 520 quilômetros de ciclovia. E a população massacrou o poder público. Eu acompanhei, porque teve eleições municipais lá, o ano passado, quando eu estava lá. Era um massacre, uma pichação, porque a promessa era ter feito mais 200 quilômetros. E eles conseguiram fazer 100, cento e poucos quilômetros, né? Então, o poder público ficou aquém da meta. Por quê? Não deu tempo. Aí eles foram obrigados a negligenciar. Eu achei algumas ciclovias lá parecendo bastante ruinzinha, né? Essa é a boa. Você vê que eles tiram todo o estacionamento das vias. Esse movimento de carro aqui é de um domingo, então, obviamente, isso aqui é muito mais carregado, mas o estacionamento é totalmente proibido. Para carga e descarga, em alguns pontos, você vê que ainda teve que fazer isso, há uma entrada e saída do carro, ele entra aqui por trás e sai, para carga e descarga aqui para questão de lojas. Fizeram um símbolo bastante interessante, quer dizer, há toda uma motivação para fazer esse sistema vingar e pegar. A população ficou muito envolvida, todo mundo quer mais e mais. Aí você vê a importância. Isso aqui é num bairro, aquela lá é a região central. Você vai num bairro, mas como é que eu vou fazer ciclovia num bairro, meu Deus? Não, aqui, está feito. Jogou os carros todos para fora, só tem uma via de passagem, né, da circulação. Você vê que ainda tem ali, ó, sistema de ruim, muitas vezes, de guardar a bicicleta fica também amarrada, mas, enfim. Essa é uma ciclovia de pista dupla, e você anda 6, 7, 8, 9 quilômetros de ciclovias desse tipo por os bairros todos. Isso aqui foi uma forma. Existem essas estacas aqui. Quando chega no inverno, isso aqui tudo é tomado por gelo, então a ciclovia fecha, os carros voltam para cá a ter lugar de estacionamento, né? Essa ciclovia ela funciona do mês de abril até meados de novembro, né? Depois o gelo ocupa tudo. Aqui você está vendo, tá? Aqui, ó, né? 1º de abril vai voltar. Então, o sistema está voltando agora até 15 de novembro. Eu falei o contrário, não é 15 primeiro. É 1º de abril até 15 de novembro. 1º de abril para nós é uma data meio, né? A gente não acredita muito nas coisas que começam em 1º de abril, mas tudo bem. Olha a questão do gelo, como é que fica. Aqui já era um período, senão você pode pensar, quer dizer que depois que fecha o sistema Bixi, aquele sistema de bicicleta pública, mas as ciclovias continuam, eles limpam, tendo tirar gelo, e tem gente que usa, né? Eu praticamente parei por ali, lógico, porque o piso, além do desconforto, do frio que a gente não está acostumado, o piso também ele fica bastante comprometido. Mas há ciclistas lá do período todo. Os caras se armam bem de proteção, capacete, óculos, porque quando você fica menos 10, menos 15, menos 20, em janeiro, fevereiro, chega a menos 30 em fevereiro, menos 30 você congela a lágrima, o olho petrifica, né? A orelha pode quebrar, cabelo sai inteiro, então, né, você tem que se proteger mesmo, né? Sai placas inteiras, né? Então, eu não arrisquei, né? Eu não arrisquei. Você vê que quando vem, né, muitas vezes não consegue nem pegar as bicicletas de volta, elas ficam períodos e períodos. Isso aqui é dentro da McGill, da universidade, bicicletários, diversos bicicletários, né? Todos eles com bicicletas lá, ficaram esperando. Esse daqui, numa zona central da cidade, bicicletas também. Muitas são depenadas, você pode pensar, mas olha só que povo, hein? A bicicleta fica lá e ninguém rouba. Não, roubam e depena, vão levando, levam uma roda, outro dia você passa não tem outra roda, leva o cilindro, né? Aí só fica o quadro dela, praticamente. Então, o pessoal rouba. Aqui eu só quis também mostrar que eles usam esses totens de estacionamento. Aqui tem uma argola aqui embaixo que você fixar. Então, é permitido mesmo, na região central, você fixar a bicicleta. Isso aqui é bicicleta particular, né? Você fixar a bicicleta nesses totens. Quer dizer, há muito apoio para a questão das bicicletas. Há muito apoio. Existe uma outra coisa bastante interessante na mobilidade
E a gente sempre pensa assim, né? Bom, mas isso é por causa do frio. Montreal é recordista, top no mundo em cidade subterrânea. São 33 quilômetros de subterrâneos interligados. Não é 33 o total, porque tem outros subterrâneos que não estão interligados que não estão nesse cômodo. Esses 33 quilômetros, está um pouquinho mais escurecido nessa imagem, são interligados. Existe nesses 33 quilômetros de galerias aqui 10 estações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa estação não está interligada, essa aqui não está interligada, apesar de todas elas terem subterrâneos. E você, obviamente, numa cidade que chega a menos 30, menos 40, você fala, tem que andar debaixo da terra. Mas no verão também é uma delícia. Eu andava debaixo da terra, porque no verão você tem ar-condicionado. E quando fala debaixo da terra, não são aqueles corredores, né, fétidos, escuros, você andando debaixo da terra. Você nem sabe se está debaixo da terra ou não. Porque, na verdade, você está andando em galerias, em shoppings, e você chega em níveis e sobe andares e andares. Os prédios têm essa conexão. Então, aqui tem 40 cinemas, abarca mais ou menos 50 blocos, 50 quarteirões, 15 teatros. Aqui nessa Praça des Arts tem uma concentração muito grande. E você vai em todos eles, você deixa o seu meio de comunicação, bicicleta ou carro, somente, ou o metrô, né? É tão fácil, está tudo interligado. Então, você não precisa usar carro. Não precisa mesmo. Bom, existe... Isso aqui está na internet, não dá para ver, aí só eu quis que alguém depois tivesse curiosidade para saber, por definição de cores, qual é a função pública de cada um desses entes. Aqui é só para mostrar para você o que são esses subterrâneos. Tem de tudo. Você não está imaginando que está no subterrâneo. Você está andando em galerias, em shoppings, e existe uma parceria muito grande do poder público e do poder privado, e o poder privado paga, faz entradas de estação, banca estações de metrô, inclusive, participa disso porque tem benefício. Lógico. Você olha para essa fotografia, e você que está aí do lado direito aí, lá no fundo, à esquerda, onde tem esses lustres vermelhos, olha o que tem lá no fundo à esquerda. Isso aqui, uma entrada do metrô. Então, você está andando e tem diversas entradas para o metrô. Essa é uma loja. Você está andando nessa loja, aí você, de repente, se depara com uma outra estação de metrô. A loja banca, propicia. Então, a interface entre o espaço público e o privado tem essa definição das entradas, mas você, à medida que você vai andando e há um respeito, há uma integração, há uma percepção diferenciada, você não fica mais preocupado se está no espaço público ou privado, público, privado, público, privado. Ou seja, né, você saiu do lado do metrô, está passando numa loja, fala, nossa, essa loja aqui deve ser pública, eu vou levar umas gravatas. Não, não tem, né? É privada. Né? Então, essa imagem não acontece também no Brasil. Nós temos hoje shoppings assim. A população ela tem esse respeito, ela começa a aderir a isso. Eu digo isso porque, quando a gente fala em algo desse tipo, eu recebo essa observação. Ah, mas no Brasil vira baderna, o pessoal vai levar tudo à loja. Mentira! Mentira, não é verdade. Não é porque tem alguns ladrões por aí que o povo não é assim. Não é. É diferente. Respeita. Percebe que está havendo uma retribuição do setor público e passa a compartilhar. Então, essas inovações, dentro dessas galerias, isso eu vi em Toronto, não foi em Montreal, começa também a se disseminar bastante as esteiras rolantes. Já tem bastante esteira rolante pelo mundo afora, inclusive a nossa linha 4 aqui, a conexão da Paulista com a Estação Consolação, tem um trecho já de esteira rolante, nós vamos estar... Agora, o que vem vindo por aí, eu fiquei impressionado, esteira rolante com velocidade diferenciada. Eu já tinha pensado nisso, mas nunca tinha visto. Você entra numa esteira rolante com a velocidade daquela nossa tradicional, da escada rolante, né? Aí você pode passar para outra na frente, que tem o dobro da velocidade. Só que, como você já está, digamos que você esteja a 6 por hora, você passa uma esteira rolante de 10 por hora, a diferença é 4 km por hora. É como se você estivesse entrando na primeira. Então, essa é uma forma de deixar a parte central das esteiras rolantes com a velocidade o dobro. Em Toronto tem uma coisa mais complexa, mais louca. A esteira rolante ela é única e ela tem a velocidade variável. Uma esteira... Você fala, mas como que tem uma variável? Quando você entra na esteira, você pisa como se fosse degraus. Né? Só que o degrau da escada rolante ele vai subindo, não vai?
Nessa esteira, aqueles degraus eles continuam no horizontal. Você pisa numa plataforma como se fosse uma prancha. O volume de pranchas que passa por segundo é constante. O volume de pranchas é constante. Digamos que passa 3 pranchas por segundo. Você está passando 3 pranchas. Só que lá no meio, vai aumentando a distância entre as pranchas. Você entra tudo junto assim e vai ficando distante. Então, se o número de pranchas que passa por segundo é constante, só que a distância entre elas é muito maior, então, se o volume que passa por minuto, por segundo, é igual, e a distância percorrida é maior, o que aumentou? A velocidade. Então, a velocidade no centro da esteira é grande. Então, tem muita gente que fica pensando, será que vai dar para me pegar? Não vou pegar? Vai pegar? Depois que entra, vai acostumando, e aí não quer voltar para outra, né? Porque você está na esteira com mais velocidade, você vê os caras ficando para trás, né? E sempre as pessoas gostam, né, de ver os outros passar para trás, né, tal. Certo. Bom, era isso aí. Agora eu estou disponível para a resposta a perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado.